Graças damos ao Senhor Deus, ao Deus Altíssimo, o Deus bendito, pela nossa chegada nesse momento, pela oportunidade, nesta quarta-feira, 17 de dezembro do ano de 2025. Sejam todos bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra. Comunicações da Palavra, que durante toda essa semana estamos tratando do nosso tema Natal, Mistérios do Natal. E para hoje, mistério de uma gravidez misteriosa. E por falar em Natal, eu já tenho aqui um hino que eu quero daqui a pouquinho a gente se envolver. O piano vai ser tocado, é o hino 30 do cantor cristão, Noite de Paz. Aliás, até vou aproveitar o ensejo, enquanto a gente aguarda às 20 horas se fazer o horário que a gente então... Espera só um pouquinho. Tá aqui. Noite de Paz. Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu, Rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus. Boas novas de perdão, graça excelsa salvação. Prova deste amor dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Amém. 19h55 marcou a nossa chegada e agora já vamos alcançando no horário 19h58 para falarmos do mistério do Natal. Na verdade, estou preparando para o próximo domingo, na celebração nossa do Natal, a mistério do milagre Natal, mistério do milagre do amor divino. Mistério do milagre do amor divino. Hoje nós iremos frequentar dois textos interessantes, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, para entendermos um pouco dessa gravidez misteriosa. Porque não foi apenas Maria que fica grávida num período em que acontece uma manifestação angelical. Outra mulher, por sinal do seio familiar de Maria, sua prima, a prima Isabel. Em Lucas capítulo 1, nós temos, antes da predição do nascimento de Jesus, sabe, quebrando aquele silêncio de 400 anos entre Malaquias e Mateus, ou o início dos evangelhos, quem quebra o silêncio é o anjo. Esse anjo tem um nome, é o anjo Gabriel. Por isso que alguns países, quem tem esse nome
visto com reserva entre principalmente um grupo de muçulmanos. Gabriel, Miguel, eles têm reserva para esses nomes, principalmente Gabriel, porque eles entendem que é nome de anjo. A Bíblia vai falar da predição no capítulo 1 de Lucas, quando Zacarias, então, estando no templo, exercendo o sacerdócio diante de Deus, a ordem da turma dele, coube em sorte entrar no templo do Senhor. Olha que privilégio, oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. Um milagre. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, estou no versículo 19 do capítulo 1 de Lucas, disse: Eu sou Gabriel. O anjo revela o nome dele, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Imagine só, meu amado, quem se apresenta perante Zacarias, e o que ele falou, nada mais nada menos que Gabriel, esse anjo que assiste na presença de Deus. E Zacarias então teve perplexidade. Mas peraí, como vai ser isso? Veja o versículo 20: Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Palavra de Deus, ou do anjo que assiste na presença de Deus, Gabriel. Que privilégio para Zacarias, mas ele duvidou. Ele duvidou. O versículo aqui diz: porquanto não creste nas minhas palavras. E aí Isabel, de fato, fica grávida. E quando ela está no 6º mês de gravidez, veja bem, olha o período. O anjo vem, é Gabriel. Você viu? Você percebeu, marcou o nome dele, né? Gabriel manifesta para Zacarias. Isabel está grávida. Mas Zacarias, daquele momento que o anjo falou que ele ficaria mudo, ele ficou. Só voltou a recuperar a fala no dia em que estavam em reunião familiar para dar um nome à criança. Já estavam chamando-a de Zacarias, e ele então teve que escrever num pedaço de madeira que o nome da criança, trazido a informação para Zacarias pelo anjo, deveria chamar João. Jeová é gracioso.
Tá? É o nome mais bonito abaixo do nome de Jesus. Jesus é nome maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Ah, esse nome! O mistério da gravidez, ou gravidez misteriosa, tem uma lição muito importante para nós. Tanto essa gravidez de Isabel e a consumação, tudo que o anjo falou, ele diz que haveria de se cumprir. Sabe, aquela gravidez acompanhada nos céus. Nada vai dar errado com essa gravidez. Opa! Espero que a gente permaneça, né? Sempre a questão do sinal é sempre um grande desafio. Mas nada daria errado com aquela gravidez. Chegaria o dia e a criança iria nascer. Palavra de Deus. Todo o propósito, já o intento. Deus conhece o futuro de cada pessoa. Mas tudo bem, eu quero agora com você ler sobre o que aconteceu no 6º mês. Porque ele falou com Isabel, aliás, com Zacarias. Foi com Isabel, foi com Zacarias. Zacarias ficou mudo porque não creu. Vamos levar a sério isso, viu? Há algo de lição para nós com gravidez misteriosa. Muito importante. Agora eu estou lá em Lucas capítulo 1, mas agora no versículo 26. Versículo 26. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A palavra desposada significa que Maria era noiva de José. Noiva. E Deus diz aqui na palavra dele que Maria era virgem. Registrou aqui, Maria virgem. E sabe por que Maria tinha que ser virgem? Porque 700 anos antes do nascimento de Cristo, o que Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha, interessante. Vamos continuar aqui em Mateus, aliás em Lucas, porque vai chegar esse momento. Quer ver só? E entrando o anjo onde ele estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lembra que o anjo informou para Zacarias como deveria chamar o nome do filho, o menino? João. Agora o anjo traz a informação para Maria que o filho que ela vai gerar deverá colocar-lhe, pôr-lhe o nome de Jesus. Assim como o anjo falou com Zacarias, descrevendo fatos a respeito do caráter da pessoa de João, ele vai falar com Maria agora. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Diferente de Zacarias, disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Era a noiva. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora, nós vamos ao texto de Mateus capítulo 1, versículo 18. Gravidez misteriosa para Zacarias, envolveu a pessoa de Zacarias em relação a Isabel, a manifestação do anjo Gabriel, esse anjo tão impressionantemente magnífico. Imagina o anjo que assiste na presença de Deus, enviado por Deus para tal comunicação com Zacarias. Depois de 6 meses ele visita Maria. E agora vamos para Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, aqui a Bíblia vai descrever assim, seu marido. Mas ele era noivo, já com o casamento perto. Poderia casar com Maria, tornar o seu marido. Como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É poder de Deus. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, aí entra o texto de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, tá? Até, não conheceu Maria, até dar à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aí depois, o casamento de Maria e José foi consumado, viu? Depois que Jesus nasceu. O texto aqui fala sobre isso, é palavra de Deus. Maria não permaneceu virgem não, tá? Ela consumou o casamento, viu? Ela consumou. Diz aqui, até que deu à luz o seu filho. Ele não conheceu, até que deu à luz. Você entende o que é esse conheceu que a Bíblia menciona aqui, tá? Nos dias, então, antecedendo a vinda de Cristo, nós temos a história de Zacarias e Isabel, não tinham filhos. Vem para eles essa boa notícia. Você viu que o anjo falou, eu vim aqui te dar uma boa notícia, uma notícia alegre. O que Deus, intervindo na história,
daria para Isabel um filho. Isabel ficaria grávida. Uma mulher já avançada na idade, mas marca aí, porque para Deus nada é impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Diante da situação, nós precisamos sempre considerar, não é com a nossa visão, não é a maneira como nós enxergamos a situação. Precisamos entregar tal situação ao controle, à dependência de Deus. Ele é o Deus do impossível. Por isso que desde que li a frase do Hudson Taylor, eu tenho-a no meu coração. Primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Com Deus você vai do difícil para o impossível. Tá? Isabel ficou grávida. A notícia foi tão incrível que Zacarias não acreditou. E Deus o deixou mudo por um bom tempo. Perdeu a fala. É interessante. E por um tempo ele permaneceu sem fala. Um sacerdote mudo e sua mulher com certa idade, grávida, e já sabendo, não tinha aqui, como é que chama hoje que eles fazem a ultrassom para saber o sexo da criança? O anjo falou, o anjo revelou, vai ser um menino, vai chamar João. O anjo já revelou o sexo da criança, um menino, o nome da criança e fatos a respeito dessa criança, desse filho que seria dado a Zacarias e Isabel. É até maravilhoso quando, deixa eu voltar lá em Lucas, é maravilhoso quando a gente lê sobre João. Ele será grande diante do Senhor. Grande diante do Senhor. João é aquele que disse, convém que Cristo cresça e diminua eu. João é aquele que Jesus falou, do nascido de mulher não há maior do que este, confirmando que converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele vem na virtude ou poder de Elias. João o batizador, João Batista. O pregador, o homem do deserto. Que coisa misteriosa, que gravidez misteriosa. Cheia do mistério, que são na verdade os mistérios que envolvem o Natal, o nascimento. A palavra Natal é nascimento. Ficamos atordoados, comovidos, impactados, quando a graça de Deus rompe as barreiras do nosso mundo e nos alcança. Isto é Natal, é nascimento. Natal é Deus intervindo para criar um futuro. Gravidez misteriosa. Zacarias, Isabel, Maria. Mas imagine um rapaz que está noivo, ouvindo sua noiva meio sem graça lhe dizer que está grávida, mas que ele não é o pai. Decepção, talvez até ódio. Ao pedir explicações, ela diz que é obra do Espírito Santo. A essa altura da conversa, ele poderia concluir que ela era paranoia ou uma tremenda mentirosa. Se ele insinuasse que ela estaria falando a verdade, seria considerado um tolo ou louco. Em resumo, essa é a história de José, noivo de Maria. Viviam em Nazaré, ao norte da Palestina, e o problema é que José conhecia Maria. Ele sabia que ela não era louca e muito menos desonesta. Que gravidez misteriosa
era aquela. O amor de José não permitiu que ele denunciasse, difamasse Maria, porque ela poderia até ser morta como adúltera. Ele era um sujeito honrado e justo. Planejou abandonar Maria secretamente. É o que você vê em Mateus capítulo... Tem que voltar lá, Mateus capítulo 1. Ele planejou deixar Maria secretamente. Intentou deixá-la secretamente. Olha só. Planejou abandoná-la secretamente. Mas aí o mistério aumentou e os fatos se complicaram. Por quê? Porque um anjo do Senhor em sonho revelou a José que existe uma maneira diferente de se viver pela justiça. Mesmo não compreendendo todo o mistério, ele deveria crer na direção divina e receber Maria como esposa. Ser honrado e justo não é sempre seguir a frieza da lei quando esta pode esmagar sem piedade as pessoas envolvidas. A misericórdia deve vencer o legalismo. Natal é enfrentar, se preciso, o ridículo, o escândalo, para seguir a voz de Deus. Lembrando que Ele é o Deus que Ele pode interferir no curso da história, dos acontecimentos, e Ele faz isso com precisão, com ordem, com a forma tão majestosa, impressionantemente demonstrando a sua grandeza, o seu excelso poder. Deus, no curso da história, tratando com homens e mulheres dentro do plano e propósito dele. Por que Zacarias? Por que Isabel? Por que Maria? Por que José? É plano dele, é intento dele. Ele é soberano. Ele é soberano. Deixa eu achar aqui a nossa música. Deixa eu voltar lá que eu quero uma vez mais, pelo menos esse hino nosso. Deixa eu deixar ele tocando aqui. Vou trazer um outro amanhã, tá? Hoje eu trouxe Noite de Paz. Observou? Espero que o YouTube não derruba meu vídeo, hein? Colocando. Talvez não. Nós vamos agora orar, mas eu quero que você reflita. Deus é Deus do impossível. Vamos exercitar a nossa confiança, a nossa fé. Vamos crer realmente. Deus de maravilhas. Deus de milagres. Quando eu fico imaginando Maria, a gravidez, Isabel já está com 6 meses, tudo vai dar certo. Tem a previsão mais... É aquela previsão, amado, 100% de garantia. A criança vai nascer. E tudo já predito por Deus se cumprirá. Nós não entendemos o curso do nosso viver agora se não buscarmos nossa dependência no Senhor. Precisamos depender dele. O que Deus está preparando na minha e na sua vida, no curso da história, que vai irromper em um acontecimento tão magnífico, tão impressionantemente marcante, que traduzir-se-á como mistérios de Deus, maravilhas de Deus. Ele tem o controle sobre isso e sobre tudo, a nossa dependência nele. Eu vou orar nesse momento. O Luiz Antônio vive
é incrível, porque chega um ponto que as pessoas vão dizer assim: se Deus não intervir, ele vai ficar sempre no curso hospital, casa, casa, hospital. Mas eu creio que Deus tem um propósito. Eu vou orar nesse momento por ele, por aqueles que nós temos orado, pelos amados que estão nos acompanhando. Essa semana de falarmos dos mistérios do Natal. Estou aprendendo, confesso para você. E domingo, mistério do milagre do amor divino. Mistério do milagre do amor divino. A nossa mensagem sobre o nascimento de Cristo, que nos leva a considerar a importância disso e da maneira como a Bíblia descreve. Eu não posso perder de vista e nem quero perder e não irei perder nesse momento esses textos para uma célebre consideração. Vamos orar nesse momento. Deixa eu ver como é que eu paro aqui um pouquinho para orar. Não quer parar não. Aí vou parar de outra forma. Vamos orar. Deus, Senhor Altíssimo, Deus do impossível. Ó Pai bendito, nos leve ao maior apreço e apego pela palavra do Senhor, naquilo que o Senhor registrou. A palavra traz para nossa compreensão todo o cenário que envolveu o nascimento de Jesus. Gabriel vem para quebrar o silêncio de 400 anos. Gabriel, o anjo, que assiste na presença do Deus Altíssimo, se apresentou para Zacarias, para Isabel, comunicou com José em sonho, tudo seguindo o curso do plano, do propósito e do agir do Deus do impossível. É perante o Deus do impossível que rendemos graças hoje à noite, pela manifestação da Tua palavra a respeito do nascimento de Cristo. Que o nosso coração possa se alegrar no Senhor. O Salvador nasceu. Eis novas de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Deus, por toda a obra de manifestação tão importante e necessária, registrada pela palavra do Senhor, e que a mesma venha alcançar a nossa compreensão. Principalmente nessa época do ano, quando alardam por aí uma menção de um Natal que fica longe da realidade descrita pela Tua palavra. Há uma inversão de valores e a Tua palavra traz a real demonstração do que é o Natal, segundo a própria descrição e menção feita pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, o programa Comunicações da Palavra. Abençoe, ó Deus, e ser com os amados que estamos orando dia após dia, o Luiz Antônio. Temos sempre clamado a misericórdia do Senhor sobre o seu frágil corpo. Ó Deus, que quando ele retornar para o lar, quero assumir contigo, ó Deus, o compromisso de todos os dias, na medida do possível, orar no lar dele, para que finalmente ele possa restabelecer, e se há uma cirurgia para ser feita do pâncreas, ó Deus, dá sabedoria para a equipe médica. Oro também pela Dona Maria Cordeiro, seu filho Fernando, orando a Deus que na semana que vem eu tenha a oportunidade para visitar a Dona Maria Cordeiro em Guaíra.
Oro também nesse momento perante o Senhor, pela irmã Inês de Ribeirão Preto, a cirurgia da vista, dando graças por tudo quanto o Senhor, por misericórdia e graça do Senhor, tem realizado na vida da irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Orando também pela missionária Angélica, Deus, que cada dia seja na vida dela um dia para experimentar a alegria do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemos no Senhor. Que assim possa acontecer com a missionária Angélica, como também com o povo do Senhor. Também lembrando a irmã Cláudia, o seu estado de saúde, a sua dependência no Senhor, o seu bom ânimo. Fortaleça, ó Deus, e dá-lhe aquela alegria que só o Senhor pode conceder-lhe, apesar das circunstâncias. Oramos também pela sua família. Pai bendito, Pai eterno, já nos prepare, Senhor, da maneira como apraz o Senhor nos preparar, para falarmos no próximo domingo sobre Natal, mistério do milagre do amor divino. Abençoa, Deus, o nosso povo, os que estão assistindo, acompanhando e aqueles que depois irão assistir. Oramos dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sendo com todos vós. Amém. Amanhã, querendo Deus, 19h55, nós estaremos com a apresentação do nosso programa. Eu acabei não marcando aqui qual vai ser o assunto de amanhã, mas com certeza é mistérios do Natal. É algum mistério que a gente tem que falar, e aí fica você na expectativa. Mistérios do Natal.